E isso foi há um ano atrás. E eu disse para ele, e se você for no supermercado e o supermercado estiver vazio? E se não tiver nada nas prateleiras, o que você vai fazer? E ele olhou para mim como se eu não fosse desse mundo. E disse, você está louco? Isso nunca foi assim e nunca jamais será no futuro. E eu disse, bem, é melhor você orar para que continue assim. Apenas um ano depois, e as prateleiras estão vazias. Agora, eu não estou sendo um traficante de medo, mas isso é a realidade. E eu acredito que poderíamos estar muito perto do tempo que estávamos esperando. E não será um momento agradável. Será um período difícil. E com a anarquia aumentando e à medida que as leis são promulgadas, que vai enforçar o novo status quo, então vamos ver grandes mudanças no mundo. Agora, o governo já está anunciando que eles estão liberando os militares para tomar conta dessa situação. Alguns funcionários já terão o poder de fazer cumprir essas leis. Na França, se você estiver na rua depois de um certo horário, você será multado. E essas leis se tornarão cada vez mais rigorosas. O Donald Trump já colocou a Guarda Nacional nas ruas. 1.000 tropas em 6 estados em resposta ao coronavírus. E o estado de emergência já foi declarado em vários países. E o próximo passo do estado de emergência é a lei marcial. E se a lei marcial for aplicada? Porque o interessante da lei marcial é que ela substitui a lei de um país. Isso significa que se a lei marcial for declarada, as constituições não serão mais válidas. Agora, há um outro ponto que precisamos discutir, e que é absolutamente fascinante. Se trata das leis escondidas de Noé. Agora, as leis de Noé são bem cabalísticas. Ela vem do Cabala. A Cabala é o misticismo judaico. E de rabinos judeus, e de acordo com essa filosofia, que a propósito você não encontra na Bíblia, você encontra no Talmud. E se você lê o Talmud, então você está lendo um documento fascinante que pode ter elementos da Bíblia, mas sua própria interpretação, é claro, é muito diferente. Por exemplo, se você ler sobre Jesus Cristo no Talmud, então seus cabelos vão ficar em pé. Não no seu caso, é claro. Mas esse é o cenário. Agora, quais são as leis de Noé? De acordo com essa filosofia, essas leis foram dadas originalmente a Adão e Eva. E depois de, claro, que quando essa primeira população desapareceu, então depois de ser dada aos antediluvianos, foi dada aos pós-diluvianos, no caso Noé, e agora eles chamam de as leis escondidas de Noé, que foram dadas antes das leis do Sinai, de acordo com essa filosofia. E, portanto, elas são aplicáveis não só a um povo, como os judeus, por exemplo, mas aplicáveis a toda a humanidade. E você pensaria que essas leis escondidas de Noé seriam apenas partes da filosofia judaica. Não, não é. Eles colocaram o nome de Noé porque isso se aplica a toda a humanidade. Agora, aquelas pessoas que estão interessadas na nova ordem mundial, eles dizem que essas leis devem ser aplicadas a todas as nações. Deve se tornar uma lei universal. Agora, existem 7 leis escondidas de Noé. E nós não precisamos entrar em todos os detalhes sobre o que eles dizem, mas a primeira lei diz que não devemos profanar a unidade de Deus. E isso é uma lei muito fascinante,
porque não profanar a unicidade de Deus, isso afeta amplamente as religiões monoteístas. E você sabe, o Papa teve essa reunião sobre as religiões monoteístas estarem juntas para trabalhar juntos. Nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores, sobre as crenças abraâmicas, as religiões de crenças abraâmicas, etc. Interessante que todo mundo deve aderir a essas leis escondidas de Noé. Não amaldiçoe seu Criador. Veja que são elementos religiosos nessas leis, certo? Não assassine, não comer carnes de animais. Essa lei aparentemente foi acrescentada mais tarde. Embora Adão e Eva aparentemente tenham recebido apenas 6 leis, essa lei foi acrescentada depois do dilúvio. Então você deve respeitar as criaturas de Deus. Se você se aprofundar mais nisso, você vai ver que são leis ambientais. Então, as leis ambientais são muito importantes. E nós temos esse problema hoje. Não roubarás. Isso são leis muito interessantes para mim, porque no Rerum Novarum, a encíclica papal, se você tiver uma necessidade, você pode pegar daqueles que são mais ricos, o que, no meu entendimento, isso é chamado roubar, mas, de qualquer forma, você não deveria roubar nesse mundo perfeito, que será a nova sociedade da humanidade. Em seguida, fala sobre aproveitar e canalizar a libido humana. Agora, isso é muito interessante porque o que isso realmente significa? Significa que estupro, adultério ou incesto ou relações homossexuais são proibidas agora. E desses, apenas 2 são proibidos agora, que é incesto e estupro. Não há lei contra o adultério. Já existiu lei contra o adultério antes, mas não existe mais. Estupro ainda é um problema. Homossexualismo, claro, não é problema nenhum. Será que isso vai retornar com essa lei? Então serão estabelecidos 7 cortes de lei ou tribunais que assegurarão a justiça em nosso mundo. Há um ponto que, se você infringir as leis de Noé, existe a possibilidade da pena de morte. Será que isso são apenas leis hipotéticas? E se forem? Seria interessante. Particularmente a primeira, não profanar a unicidade de Deus, de forma alguma. Agora, o Talmud é um documento que tem muitas coisas negativas sobre Jesus. E uma das coisas que o Talmud e os judeus na Bíblia tinham contra Jesus é que ele alegou que ele e seu pai eram um. E eles pegaram pedras para apedrejá-lo, porque você está dizendo que é igual a Deus, certo? Então, se alguém basicamente dizer que Jesus Cristo é Deus e Senhor, poderia entrar em conflito com as leis ocultas de Noé. Agora, elas são apenas hipotéticas? E a resposta é, não, eles não são. Porque George Bush, o pai, ele fez aquele famoso discurso sobre uma nova ordem mundial, onde todas as nações que você conhece trabalhariam juntas e se uniriam, e isso seria uma possibilidade distinta. Ele realmente reconheceu como lei as leis ocultas de Noé, em 1991. Sim, há um site para isso. Na verdade, você pode ir para o site do Congresso. É um website oficial do governo? É o website oficial do governo. E aqui está toda a seção onde eles intencionaram como uma lei. Então, as leis ocultas de Noé já estão nos livros de lei dos Estados Unidos, da América. É claro que elas nunca foram promulgadas, porque da maneira como elas foram escritas, seria contra a Constituição vigente, que permite que você adore em qualquer maneira, que você julgue de acordo com a sua consciência. Isso é necessário, certo? E se a Constituição for suspensa por causa da lei marcial? Então, a lei oculta de Noé estaria ativada, certo? Isso é interessante. Bem interessante. E sobre a Europa? Um dos presidentes anteriores da Europa, Herman Van Rompuy,
que a propósito era altamente aclamado pelos jesuítas como um de seus homens. O que ele disse? Diz que ele busca a maior disseminação dos valores universais conhecidos como as leis secretas de Noé, e também continua dizendo que o Major-General Michael Jeffrey, que foi governador da Austrália, lamentando o colapso de famílias e o abuso de drogas e álcool na sociedade moderna, em uma carta de 2008, e escreveu que ele acredita que observar os valores fundamentais das leis secretas de Noé podem ser um antídoto para esses males da sociedade. Então,